Na garoa silenciosa à beira-mar de Salvador, uma frase abalou os alicerces da prestigiada família Andrade. Vou me casar com um mecânico. A tempestade não veio do céu, mas dos olhares atônitos e fervorosos do outro lado da mesa de jantar. A tarde de março em Salvador trazia um clima especial, úmido, quente e melancólico, aquele tipo de tempo que faz lembrar coisas que ninguém ousa dizer em voz alta. A garoa caía suavemente sobre os telhados de azulejos vermelhos das mansões antigas no corredor da Vitória, o bairro mais nobre da cidade. A mansão da família Andrade, com colunas de granito e uma ampla varanda com vista para o mar, ainda mantinha o esplendor de uma linhagem tradicional. Por dentro, a luz do lustre de cristal cintilava nos cálices de vinho branco. Celina Andrade, uma mulher que carregava a beleza de uma ex-Miss Bahia, estava sentada à cabeceira, saboreando pequenos goles, o colar de pérolas valiosas brilhando sob a luz. Humberto Andrade, advogado veterano, representante de políticos e grandes empresários, lia o jornal à tarde, um hábito que mantinha havia 30 anos. Na outra ponta da mesa, Ana Clara, a única filha do casal, comia em silêncio. Usava uma camisa branca elegante, o cabelo preso num coque discreto, aparência típica da filha de ouro da alta sociedade, formada em arquitetura pela USP, com intercâmbio em Paris, atualmente diretora de projetos em um renomado escritório de design. Mas sob aquele semblante calmo, uma tempestade prestes a explodir se formava. Pai, mãe. Ana Clara hesitou, colocou a colher sobre o prato e apertou discretamente a toalha bordada. Tenho algo a dizer. Humberto fechou o jornal e ajustou os óculos. Celina lançou um olhar curioso para a filha, os olhos brilhando de expectativa. Você aceitou o pedido do Rafael, não foi? Celina perguntou, sorrindo de canto. A filha da Lúcia contou que ele já comprou o anel. A família Barbosa é maravilhosa, tem influência política. Esse casamento seria um tiro certeiro. Ana Clara balançou a cabeça. Não é o Rafael. O sorriso de Celina desapareceu. Então quem é? Perguntou Humberto com voz firme. Ana Clara respirou fundo. Já havia imaginado aquele momento centenas de vezes, mas vivê-lo era mais pesado do que pensava. Vou me casar com João Matos. Ele é de Feira de Santana e é dono de uma oficina mecânica. O som da chuva do lado de fora pareceu engrossar. Na sala silenciosa, só se ouvia o tic-tac do relógio de parede, marcando segundos de puro espanto. Celina foi a primeira a reagir. Mecânico? Sua voz saiu mais alta que o normal, quase em choque. Humberto permaneceu calado, com o corpo ereto e os olhos fixos na filha. Repita o que disse, Ana Clara. Ele falou, devagar, mas com autoridade. Ele é um homem bom, honesto e eu o amo, respondeu ela, tentando manter a calma. Celina pousou a taça de vinho com força sobre a mesa. Um clang cortou o ar tenso como um trovão. Minha filha, formada numa universidade de prestígio, com emprego estável, círculo de amigos empresários, viagens à França, Itália e Estados Unidos, quer se casar com um mecânico? O João não é só um mecânico. Ele tem sua própria oficina, clientela fiel. Acima de tudo, é íntegro e tem um coração lindo. Um coração lindo paga aluguel aqui na Vitória? Celina riu com sarcasmo. Ou você vai se mudar para a feira e viver entre graxa e suor? Humberto continuava em silêncio, mas seu silêncio era mais assustador que qualquer grito. Querida, o que te encantou nele? Ele perguntou com frieza. Esse tal de amor verdadeiro, você acha mesmo que felicidade é morar numa casa caindo aos pedaços, lavando louça juntos, vivendo de amor sem dinheiro? Não estou cega, pai. Ana Clara respondeu. Sei bem o que estou fazendo. Não peço aprovação de vocês, só que saibam, e se possível, respeitem. Celina soltou uma risada amarga. Respeitar? Alguém que nunca pisou numa faculdade, que vive num mundo totalmente diferente? Ele não senta à nossa mesa, não frequenta os mesmos eventos, não entra nesta sala. Ana Clara. Mãe, não preciso que o João entre nesta sala, disse Ana, com olhos marejados. Só preciso que ele caminhe comigo até o fim da vida. Humberto levantou-se lentamente, com a postura de quem se prepara para discursar em tribunal. Ana Clara, se essa é sua decisão, não vou impedir, mas saiba o que ela implica. Perda de prestígio, de amigos, de credibilidade no meio profissional e talvez da ajuda desta família. Não peço ajuda, pai.
Só quero que entendam que minha felicidade não está em títulos ou riqueza. Celina também se levantou, a voz embargada. Sacrifiquei minha vida inteira para você ter um futuro brilhante. Agora escolhe alguém fora do nosso nível. Você está queimando tudo com as próprias mãos. Ana Clara não respondeu. Levantou-se, olhou pela janela embaçada pela chuva, sentindo a tempestade dentro do peito. Estou indo. De qualquer forma, vocês terão que se acostumar com o nome João Matos. E saiu da sala, deixando para trás o som da chuva contra os vidros, os soluços da mãe e o silêncio pétreo do pai. Ao atravessar aquela porta pesada, Ana Clara sentiu-se mais leve, mas também compreendeu que estava à beira de um abismo. Uma nova vida a esperava, não apenas com João, mas sem os cafés da manhã à beira-mar, sem os pais como escudo, e sem o título de filha dos Andrade como passaporte para a elite de Salvador. Ela dirigiu pela Avenida Oceânica, ao longo da Praia da Barra, onde as ondas continuavam quebrando suavemente na areia, indiferentes ao coração que acabava de se partir. Chovia lá fora, mas dentro dela, uma luz tênue surgia o rosto de João, com seu sorriso caloroso e o olhar que sempre havia com respeito incondicional. 3 dias depois, durante uma reunião com um grande cliente na empresa de arquitetura Costa, Lima Arquitetura, Ana Clara estava apresentando o projeto de uma mansão de luxo quando foi interrompida por uma mensagem de Camila, colega de trabalho e amiga desde os tempos da universidade. Meu Deus, é verdade esse boato? Você vai se casar com um mecânico? Ana olhou a mensagem e depois observou discretamente a sala. De repente percebeu alguns olhares curiosos e julgadores vindo por trás da tela de projeção. Após o fim da reunião, Camila a puxou para a varanda. Clara, fala sério. Você enlouqueceu? Minha mãe disse que a sua chorou na aula de yoga hoje de manhã, dizendo que a filha dela vai se casar com um mecânico. Você, Ana Clara Andrade, vai se casar com um cara de macacão sujo de graxa? O João não é um cara qualquer, respondeu Ana, tentando manter a compostura. Camila arregalou os olhos. Você está falando sério mesmo? Achei que tivesse batido a cabeça. Meu Deus, Clara, você é o exemplo para todas nós. Todo mundo te admira por ser inteligente, talentosa, elegante. E agora você joga tudo fora por um romance fora de classe? Ana respirou fundo. Camila, eu amo o João. E você sabe muito bem que amor é a única coisa no mundo que não se mede por currículo. Na teoria parece bonito, respondeu Camila. Mas quando você estiver morando numa casa sem ar-condicionado, comendo macarrão instantâneo porque os clientes atrasaram o pagamento, vestindo Zara porque ninguém mais te dá grife, ainda vai achar tudo romântico? Aquelas palavras fizeram Ana congelar, não por duvidar do amor por João, mas porque percebeu. Todos os amigos, colegas, até aqueles que a admiravam, amavam uma versão perfeita de Ana Clara, não a verdadeira. Naquela noite, Ana Clara voltou para a pensão onde estava hospedada desde que saiu da mansão da família. Um quarto simples no bairro da Graça, modesto, mas arrumado. Pegou o celular e ligou para João. Ao ouvir o riso dele do outro lado da linha, seu coração se acalmou. João, já contei. Para pai e mãe, para toda Salvador. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. E, como foi a reação? Ele perguntou, com delicadeza, como uma tempestade. Mas eu continuo aqui, ainda escolho você. João não respondeu de imediato. Mas Ana ouviu sua respiração leve, depois ele sussurrou. Obrigado. Obrigado por não desistir. Dias depois, João decidiu ir até Salvador. Parou em frente ao portão da mansão Andrade com um buquê de girassóis, a flor que Ana disse gostar porque sempre procura a luz, mesmo nos dias mais escuros. Mas o portão de ferro permaneceu fechado. A empregada saiu, recebeu as flores e disse: Dona Celina não recebe visitas desconhecidas. Desculpe. João se virou, sem raiva, sem mágoa, apenas com um peso a mais no peito. Não culpava ninguém. Afinal, ele mesmo já havia pensado que talvez não fosse digno de alguém como Ana Clara. Mas desde que ela o escolheu, sabia. Seu dever não era se sentir inferior, mas provar ao mundo que esse amor merecia respeito. Naquela noite, quando Ana Clara voltava do trabalho, João a esperava na porta da pensão. Acabei de sair da casa dos seus pais, disse ele. E? Ela perguntou ansiosa. O portão não se abriu, mas isso não é o mais importante.
João tirou um envelope do bolso. Tenho uma proposta. Que tal se seus pais jantassem comigo? Quero falar com eles pessoalmente. Não para pedir permissão, mas para que conheçam quem eu sou de verdade. Ana olhou para ele, os olhos brilhando de emoção. Tem certeza? Eles não vão facilitar. João sorriu, firme. Eu já consertei carro quebrado na estrada sob chuva, soldei chassi enferrujado e até já tirei carro atolado com as próprias mãos. Encarar seus pais não pode ser mais difícil que isso. Aquela frase fez Ana rir, mesmo com os olhos marejados. Então, vamos nos preparar para esse jantar decisivo. Oh, não são os inimigos que mais nos ferem, e sim os conhecidos. Ana Clara jamais imaginou que, após tornar público seu amor, o mais difícil não seriam os pais, mas sim os olhares de desprezo, os risos cochichados e os falsos cuidados daqueles que antes a chamavam de modelo ideal. Segunda-feira, 8 da manhã, o escritório da Costa, Lima Arquitetura, estava mais agitado do que o habitual. Embora ainda faltasse para a reunião, pequenos grupos já murmuravam nos cantos. Normalmente, Ana Clara era a primeira a chegar profissional, impecável, nunca atrasava nem um minuto. Mas naquele dia, ao entrar no saguão, sentiu algo diferente. Todos os olhares se voltaram para ela, mas não como nas vezes em que fechava um contrato importante ou aparecia nas revistas. Desta vez, havia algo estranho. A bomba do amor explodiu. Alguém sussurrou. Vai casar com um mecânico. Sério mesmo? Deve estar hipnotizada. Será que vai usar vestido ou macacão com graxa no casamento? Risadinhas discretas. Ana Clara apressou-se até sua sala. Perguntava-se como todos souberam tão rápido. Então lembrou-se do que Camila dissera. Minha mãe soube pela sua na aula de yoga. Cada passo parecia sobre vidro quebrado. Ela não caía, mas cada pisada cortava por dentro. Menos de 10 minutos depois, Camila entrou na sala. Fechou a porta, os olhos cheios de preocupação. Clara, me desculpa. Minha mãe não fez por mal. Mas, você sabe, o grupo de yoga na Graça espalha notícia mais rápido que o Wi-Fi. Ana Clara esboçou um sorriso pálido. Eu a imaginava. Camila sentou-se à mesa, olhando a amiga fixamente. Você está mesmo levando isso a sério? Quero dizer, está disposta a abrir mão de tudo? Eu não estou abrindo mão de nada, Camila, respondeu Ana. Só estou escolhendo perseguir a única coisa que nunca tive, um amor incondicional. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou. Ok, se tem certeza. Mas sinceramente acho que o pessoal daqui não vai aceitar tão fácil. De fato, naquele mesmo almoço, no restaurante italiano preferido do grupo de jovens arquitetos, Ana Clara foi acolhida, com perguntas no estilo preocupação de amigo. Então é verdade, Ana? Fernanda, colega de Recife, puxou o assunto assim que fizeram o pedido. Você vai mesmo se casar com um mecânico? Ana assentiu, sorrindo levemente, sem esconder nada. Sim, o nome dele é João, e estou muito feliz. Júlia, mulher sarcástica, famosa por seus comentários ácidos, soltou uma risada. João? Já começa com nome de interior. E daí? Ana questionou direto. Nada. Júlia deu de ombros. Só acho. Difícil de acreditar. Alguém que estudou em Paris, indicada para o Conselho de Design Urbano de Salvador, agora vai se casar com um sujeito que limpa velas e troca óleo. Fernanda tentou amenizar. O que a Júlia quer dizer é: vocês parecem de mundos diferentes. Você não tem medo dessa diferença virar um abismo? Ana pousou os talheres e olhou para cada pessoa à mesa. A verdadeira distância não está no dinheiro ou no diploma. Está na falta de respeito e empatia. João talvez não fale francês como eu, mas sabe ouvir. Talvez não entenda as obras de Gaudí, mas cumpre o que promete. E ele me faz rir todos os dias. Ninguém respondeu. Não porque concordassem, mas porque não havia mais argumentos contra quem fala com o coração. No entanto, os ataques velados no escritório não pararam. Marina, rival silenciosa de Ana na empresa, no dia seguinte espalhou, com sutileza, um boletim interno sugerindo que Ana passava por instabilidade emocional e deveria se afastar de projetos importantes para descansar. Quando o diretor chamou Ana para conversar, ela não se surpreendeu. Clara, surgiram alguns rumores, não oficiais.
O diretor escolhia bem as palavras. Sobre sua vida pessoal. Não cabe a mim intervir, mas lembre-se, sua imagem reflete na imagem da empresa. Ana assentiu, mas o sorriso já não era leve. Entendo, mas se a empresa me julga por quem eu amo, talvez eu esteja no ramo errado. Naquela noite, Ana sentou-se em seu pequeno quarto e ligou o rádio antigo que João havia consertado para ela. Uma música triste de MPB preenchia o ambiente. Lá fora, voltava a chover. Pegou o celular e enviou uma mensagem. Você está livre? Sempre, para você. Oh. Menos de 30 minutos depois, João chegou encharcado, segurando uma caixinha com tapiocas quentinhas do carrinho de rua preferido dela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Ana não respondeu. Apenas encostou a cabeça em seu ombro, deixando as lágrimas rolarem em silêncio. João não disse nada. Apenas apertou sua mão com firmeza. Você sabe, ela sussurrou, como dói ser desprezada, ridicularizada, só porque eu amo alguém como você. Desculpa, disse João com dor na voz. Não peça desculpas. Eu só quero que entenda. Eu não te escolhi para provocar a sociedade. Eu te escolhi porque, com você, eu posso ser quem eu sou. João levantou o rosto e a olhou nos olhos. Então me deixe te proteger desse mundo. Nem que seja com essas mãos sujas de graxa. Dias depois, Ana Clara recebeu um convite especial de uma antiga cliente, Dona Lúcia Barbosa, mãe de Rafael. Um jantar em restaurante de luxo no Horto Florestal. Minha querida, soube que está envolvida com... Dona Lúcia começou após pedir o vinho. Ana sorriu. Não estou envolvida. Foi uma escolha consciente. Dona Lúcia franziu a testa. Você é a esperança de muitos. Não deveria fazer coisas que façam a alta sociedade perder a fé nos valores tradicionais. A senhora tem razão, Ana respondeu. Mas eu não vivo para manter a fé de ninguém. Só a minha. O jantar terminou num clima gélido. Ana Clara saiu do restaurante. Ainda chovia, mas seu coração estava leve, porque agora ela sabia. Não estava sozinha. Ela tinha João, o homem disposto a esperar debaixo de chuva, só para lhe trazer tapioca quente. O único que não precisava que ela fosse alguém para amar, lá de verdade. E para ela, isso era tudo. Quando o mundo inteiro se torna barulhento e tóxico, às vezes tudo o que precisamos é de um abraço apertado, uma voz suave e um lugar onde não seja necessário fingir ser forte. Para Ana Clara, esse lugar não era a casa dos pais. Nem o escritório sofisticado era uma oficina suja de graxa, onde um homem a enxergava com mais clareza do que qualquer outro. Naquela sexta-feira à tarde, o céu de Salvador estava pesado, como se irritado. Nuvens negras se acumulavam ao longe, anunciando a chegada de uma tempestade. O vento forte balançava os coqueiros ao longo da Atlântica. Ana Clara saiu apressada do escritório. A camisa branca esvoaçava refletindo seu estado, cansada, instável e à beira de se quebrar. Após uma semana cercada por boatos, cochichos e olhares que não diziam nada mas revelavam tudo, Ana sabia que precisava respirar. E pensava apenas em uma pessoa, João. O homem que o mundo desprezava pela profissão, mas que era o único que tocava seu coração, não o currículo, nem a conta bancária. Ela ligou o Fiat Punto e pegou a BR-300 e 24 rodovia que liga Salvador à Feira de Santana. A chuva começou a cair em gotas grossas, pesadas, como se quisesse detê-la. Mas Ana não parou. Sabia que, em uma hora, estaria onde precisava estar, não em um prédio imponente, mas em um lugar onde ela era chamada de meu bem, e não senhora arquiteta. Perto das 7 da noite, Ana chegou ao portão da Mato Serviços Automotivos. A chuva já não caía forte, apenas uma neblina úmida envolvia as ruas de feira, como um pano morno cobrindo o fim do dia. Pela porta entreaberta da oficina, ela viu João curvado sobre uma velha picape. Vestia uma camiseta cinza escura, manchada de óleo nas costas. A luz fluorescente destacava o suor que escorria de sua testa. Ana entrou. Seus saltos faziam barulho no chão de cimento frio. João ergueu o olhar e, ao ver, lá, seu rosto iluminou-se como se a chuva não existisse. Ana? Ele se levantou, limpando as mãos num pano velho. Você veio de surpresa? Ela nada disse. Apenas caminhou até ele e o abraçou com força, afundando o rosto na camisa suja de graxa. Sem perfume,
sem camisa passada, apenas calor humano, cheiro de suor misturado com sabão barato, um cheiro que Ana jamais imaginou lhe traria paz. João a envolveu nos braços, uma mão acariciando suas costas. Você está bem? Ele perguntou baixinho, os lábios roçando seus cabelos. Não, Ana sussurrou. Mas aqui com você, eu consigo respirar. Depois de um banho, João a levou para a pequena casa atrás da oficina. 3 cômodos, paredes amarelas desbotadas, telhado de cerâmica antiga, janelas de madeira que se abriam para um quintal com hortelã, alecrim e uma goiabeira. João lhe serviu um chá de gengibre e sentou-se à frente. Me conta, o que aconteceu? Ana tomou um gole. O sabor picante a aquecia por dentro. Olhou nos olhos dele, olhos escuros e profundos como rio subterrâneo. Não tenho mais onde me apoiar. O escritório está cheio de desconfiança. Os amigos se dividiram, uns se calaram, outros espalham como se eu tivesse cometido um crime. Minha família ainda não me perdoou. João ouviu em silêncio. Não interrompeu. Não disse frases prontas. Apenas a encarava, com a mão repousando sobre a dela, um apoio simples, firme. Eu tenho medo, Ana continuou. Medo de um dia não ser forte o suficiente para continuar defendendo esse amor. João sorriu, não um sorriso feliz, mas aquele de quem já passou por muitas lutas. Ana, você não precisa proteger esse amor sozinha. Ele é nosso. Eu estou aqui ao seu lado, seja em ruas de pedra brilhante ou na lama de Feira de Santana. Ela engoliu em seco. Já havia amado antes, mas ninguém jamais dissera isso a ela. Naquela noite, jantaram quiabo com carne cozida, feito por João, simples, saboroso, sem sofisticação de restaurante, mas com gosto de lar. Ana o observava no fogão, suando, camisa colada nas costas, e pensou, é com esse homem que eu quero acordar para o resto da vida. Depois do jantar, sentaram-se na velha cadeira de vime na varanda, ouvindo os grilos e o vento vindo dos campos ao fundo. João tirou do bolso uma caixinha. Ana, eu sei que este não é o momento ideal, mas se esperar o ideal, tenho medo de perder a chance. Ana abriu a caixinha. Dentro, um anel de prata simples, com uma pedra de água marinha, a mesma que ela dissera gostar por ter a cor do mar misturado ao céu. Eu não prometo casa na praia nem carro de luxo, mas prometo te fazer sorrir todos os dias, nem que seja com piada ruim ou comida sem sal. Ela sorriu em meio às lágrimas e assentiu. Não preciso de mais nada. João colocou o anel em seu dedo e beijou suavemente o dorso de sua mão com reverência, com amor. Na manhã seguinte, Ana acordou no quarto simples. O sol filtrava-se pelas cortinas. João já estava no quintal, regando as plantas. Ela ficou na porta, observando o corpo forte, gotas brilhando sobre os ombros. Bom dia, noiva, João disse, a voz rouca de sono. Bom dia, o homem que fez Salvador inteira falar. Ana respondeu, descendo os degraus com um sorriso radiante. Ela já não temia os comentários, nem os olhares, porque agora ela entendia. As pedras só são lançadas sobre quem brilha. E João Matos era a luz que ela escolhera seguir, mesmo que o caminho fosse de terra e pedras. Às vezes, uma refeição pode decidir o destino de um relacionamento. João sabia disso. Ana também. E naquela noite em Salvador, até o céu pareceu parar o vento e acalmar as ondas para ver se um homem sem prestígio, nem fortuna, pelo menos aos olhos deles, conseguiria conquistar uma família poderosa com a sinceridade do seu coração. 2 semanas após o reencontro cheio de emoção em Feira, Ana Clara voltou a Salvador com um novo espírito. Não mais como a amante silenciosa, mas como uma mulher prestes a se casar, ainda que a cidade não estivesse pronta para aceitar essa ideia. Ela marcou com os pais um café da manhã de fim de semana, enquanto o ar ainda era fresco e as preocupações do trabalho não tinham ocupado o dia. O aroma do café subia no ar, e o cheiro de pão de queijo recém-assado se espalhava pela varanda do apartamento à beira-mar. Humberto lia o jornal. Celina polia taças de cristal com esmero. Ana sentou-se com calma, olhando diretamente para o pai. Pai, mãe, eu queria convidar vocês para irem até Feira. Ambos levantaram os olhos, como se ela tivesse dito algo impossível. Feira de Santana? Celina repetiu, com o tom seco. Ana assentiu. João quer preparar um jantar para vocês. Não para pedir permissão, mas para que possam conhecer quem ele realmente é.
Humberto franziu a testa. E um jantar mudaria o quê, Ana Clara? Você acha que um prato de feijão ou peixe frito vai nos fazer esquecer que nossa filha vai se casar com alguém sem base alguma? Um jantar não muda o passado, pai, mas pode abrir caminho para um futuro, respondeu ela com firmeza. Celina levantou-se, foi até a janela de vidro, olhando o oceano profundo. E se formos? O que você quer provar? Nada, mãe. Só quero que venham de coração aberto, sem carregar preconceitos. O silêncio tomou conta. Humberto largou o jornal, suspirou. Está bem, vamos. Mas, Ana, lembre-se, bondade e amor são virtudes lindas. Mas o casamento é um contrato real. Se esse homem não for forte o suficiente para proteger você, não espere que sejamos nós a protegê-la. Eu entendo, Ana respondeu. E nos olhos dela havia algo novo, convicção. João soube da notícia naquela mesma noite. Ana ligou para ele. Ele não gritou de alegria, apenas silenciou por alguns segundos. Você tem 3 dias, ela disse, para preparar talvez o jantar mais importante da sua vida. João apenas assentiu, mesmo sabendo que ela não podia vê-lo. Eu vou preparar, não para que vejam um João perfeito, mas o verdadeiro, aquele que você escolheu. 3 dias passaram voando. João fechou a oficina mais cedo, limpou cada armário da cozinha, alinhou cada cadeira, esfregou cada azulejo, pintou a casa de amarelo claro, deixou tudo brilhando. Sobre a mesa de jantar, estendeu uma toalha branca, colocou o jogo de porcelana que levou 2 anos para comprar não por ser caro, mas porque nunca havia tido uma ocasião especial. Agora ele tinha. No mercado às 6 da manhã do grande dia, João escolheu os tomates mais vermelhos, os camarões mais frescos, ervas cheirosas e flores do campo não eram tulipas holandesas, mas traziam o aroma da terra onde ele cresceu. O menu daquela noite seria brusqueta com tomate e pesto, entrada, moqueca de camarão prato principal, brigadeiro trufado com cacau puro sobremesa. Pontualmente às 18 horas, um carro preto e reluzente parou em frente. Humberto desceu primeiro. Camisa branca, calça social, sapato de couro marrom simples, mas com o porte de quem impõe respeito. Celina veio atrás, vestido lilás até o joelho, coque alto, colar de pérolas antigas, marca registrada dos grandes eventos sociais. João abriu a porta. Boa noite. É uma honra recebê-los. Celina assentiu com leveza. Humberto apertou a mão firme o suficiente, mas com distância calculada. Casa pequena. Ele comentou ao entrar. Sim, mas é o único lugar que eu chamo de lar, respondeu João sincero. A tensão pairava, mas João não a alimentou. Convidou-os para a mesa arrumada com flores, velas, taças e luz amarela acolhedora. João, ouvi dizer que foi você quem preparou tudo? Humberto perguntou, enquanto ele servia o vinho. Sim, senhor. Não sou bom em muita coisa, mas cozinhar me conecta à minha avó, à memória de família. Espero que se sintam acolhidos. Celina cheirou o vinho delicadamente. Et deux? Vinho chileno. Não é o mais nobre, mas foi o que escolhemos juntos no nosso primeiro jantar, eu e Ana. O olhar de Celina suavizou, mas ela não disse nada. O jantar começou em silêncio, mas a comida falou. A moqueca exalava um aroma irresistível. O sabor picante e o leite de coco despertaram memórias. Esse prato lembra muito a receita da minha mãe. Celina murmurou, quase sem perceber. Minha avó também era baiana. Talvez sejam da mesma geração, paladares parecidos. Sorriu João. O clima mudou. Humberto começou a perguntar sobre o trabalho, como era gerir a oficina, os desafios, a história dele. João respondeu com honestidade. Nada de floreios. Temos 5 mecânicos fixos, uma contadora meio período. Eu faço de tudo. Atendimento, pedidos, concertos. Tem dias difíceis, mas penso nos meus objetivos e continuo. E quais são? Perguntou Humberto. João olhou para Ana, depois voltou-se para ele. O suficiente para proteger a mulher que amo. Não precisamos de luxo, mas nunca faltará amor, segurança e respeito. Pela primeira vez, Humberto ficou em silêncio não por discordar, mas para refletir. A sobremesa era brigadeiro trufado, bolinhas de chocolate intenso, cobertas com cacau puro. Celina mordeu uma e arregalou os olhos. Melhor que o que compro na doceria francesa da Rua Chile. João riu. Minha irmã faz doces. Aprendi com ela.
Mas este é especial, usei chocolate do sertão da Caatinga. Fui voluntário lá, uma vez. Ao final, João serviu chá de hortelã. O ambiente agora era outro. Celina repousou a xícara. João, ainda não posso dizer que apoio a decisão da minha filha, mas entendo por que ela escolheu você. João se emocionou. Humberto completou. Você tem algo raro. Gentileza autêntica e coragem silenciosa. Ainda tenho receios, mas te respeito. João inclinou a cabeça. Obrigado. Só isso já significa muito. Ao saírem, Ana os acompanhou até o carro. Antes de entrar, Humberto olhou para João. Você sabe que, se minha filha derramar uma lágrima de dor, serei o primeiro a bater à sua porta, certo? João assentiu. Sério? Sim, senhor. Mas prometo, se ela chorar, será só de felicidade. Celina nada disse. Mas antes de fechar a porta do carro, olhou para João e fez um leve aceno com a cabeça, pequeno gesto. Mas para Ana, foi o mais importante. Quando o carro desapareceu na estrada de terra, João olhou para Ana. Ela sorria como a luz quente da casinha iluminando a noite. O que achou? Ela perguntou. João suspirou. Acho que acabei de passar por um tribunal. Ana riu. E você venceu com moqueca e um coração sem exibicionismo. Às vezes, uma refeição não serve apenas para saciar a fome, mas para mudar preconceitos. E às vezes, justamente aquele que é subestimado é quem mais honra as tradições. Para João, a verdade mais importante não estava na conta bancária, mas em cada gesto, cada história e cada sonho que ele viveu com sinceridade. Na segunda-feira seguinte, a família Andrade tomou café da manhã no apartamento à beira-mar em Salvador, um ritual mantido por quase 20 anos. Mas naquela manhã, havia algo diferente. A mesa ainda tinha pães dourados, suco de laranja fresco e café coado no estilo francês, mas parecia faltar um ingrediente no ar. Celina não ligou a música clássica, como de costume. Humberto, em vez de se concentrar na sessão de finanças, desviava o olhar para a esposa e depois voltava à xícara de café. Por fim, Celina quebrou o silêncio. O que você achou? Humberto demorou a responder. Tomou um gole de café, ajustou os óculos e então disse: Acho que João Matos é um caso raro. Celina arqueou as sobrancelhas. Como assim? Quero dizer que nem todos os que vêm de origem simples mantêm a dignidade ao se sentarem à mesa da elite. Ele não implorou, não fingiu, nem se rebelou. Celina ficou em silêncio por alguns segundos. Então suspirou. Já pensei que, se minha filha não se casasse com um advogado, um empresário ou pelo menos um estilista, seria meu fracasso como mãe. Mas nunca considerei que o verdadeiro fracasso talvez seja não enxergar que ela escolheu certo. Humberto sorriu um sorriso raro. Talvez seja a hora de vermos o amor com os olhos da nossa filha, não com as lentes do prestígio. Celina riu suave, mas genuína. Inacreditável. João Matos nos fez ter essa conversa. Em Feira de Santana, João também vivia uma manhã especial. Preparou café, colocou no tabuleiro com fatias de bolo de milho e algumas goiabas recém-colhidas do quintal e levou até o quarto. Ana Clara ainda estava enroscada no cobertor fino, os cabelos bagunçados, o rosto sereno. Bom dia, minha rainha. E ele sussurrou. Ana sorriu com os olhos fechados, tateando pela xícara de café. Alguém já te disse que você é o motivo pelo qual dá vontade de acordar todo dia. João sentou-se na beira da cama, segurou sua mão. E você é o motivo pelo qual eu quero ser melhor todos os dias. Ficaram ali, sob a luz suave do sol, sem precisar de anel de diamante ou mansão à beira-mar. Só precisavam um do outro e da paz que aquilo carregava. À tarde, João recebeu uma ligação de número desconhecido. Alô? João Matos? A voz era de um homem maduro. Sou Carlos Fonseca, velho amigo do Dr. Humberto Andrade. Ouvi falar do jantar com a família dele e, confesso, estou muito curioso. João franziu o senho. Curioso com o quê, senhor? Você está escondendo alguma coisa, não é? Carlos riu baixo. Trabalho com agronegócio há 20 anos. Esse nome João Matos me soa familiar, mas não como mecânico. João ficou em silêncio por alguns segundos. O senhor está certo, mas eu me recuso a colocar fama ou patrimônio acima da minha essência. Carlos assentiu, do outro lado da linha, como se entendesse profundamente. Respeito isso, mas acredite,
No mundo empresarial, especialmente na Bahia, a verdade nunca fica escondida por muito tempo. E Carlos estava certo. 3 dias depois, Humberto estava em seu escritório no Pelourinho quando a secretária bateu à porta. Doutor Humberto, um senhor chamado Mendes, da empresa de agronegócio de Chapada, pediu para vê-lo com urgência, sobre João Matos. Curioso, Humberto recebeu o visitante. A reunião aconteceu na sala privativa. Mendes ligou o notebook e mostrou uma série de documentos, mapas de terra, relatórios de produção agrícola e contratos de exportação de café para a Europa, assinados por João Matos. Este é o João Matos que o senhor conhece? Mendes perguntou. Humberto observou a tela surpreso, mas em vez de se irritar, ele riu. Não alto, mas com profundidade. Esse rapaz é esperto. Se escondeu muito bem, murmurou. Se escondeu por quê? Mendes quis saber. Para ser amado pelo coração, não pela planilha patrimonial, respondeu Humberto, olhando fixamente para Mendes. E acho que, dessa vez, minha filha fez a escolha certa. Naquela noite, Ana Clara recebeu uma mensagem do pai. Você e João podem vir jantar conosco no sábado? Tenho algo a dizer a ele. Ana sentiu o coração apertar, mas João apenas sorriu. Acho que ele descobriu algumas verdades. Na mesa de jantar dos Andrade, o clima não era mais o de antes. Humberto usava suéter, sem gravata. Celina usava uma pulseira simples sem pérolas reluzentes. Após o prato principal, Humberto colocou a taça de vinho na mesa e olhou para João. João, recebi algumas informações sobre você. Confirmei. João sustentou o olhar, calmo. Sim, imaginei que esse momento chegaria. Você é dono de mais de 3.000 hectares em Chapada Diamantina. Tem 2 empresas agrícolas, exporta para a Europa e seu patrimônio é estimado em mais de 30 milhões de reais. Ana ficou em choque. Olhou para João como se descobrisse um novo universo. Você, por que nunca me contou? João a encarou com doçura. Porque eu temia que você amasse o João bilionário e não o João que conserta carros por paixão. Eu te amo por secar minhas lágrimas, não por polir carros. Ana respondeu, com a voz embargada. Humberto interveio. Você ganhou ainda mais meu respeito, porque nenhum de nós, no mundo dos negócios, teria coragem de se ocultar, só para esperar um amor verdadeiro. Celina sorriu suavemente. Você cozinha moqueca melhor que o chefe do Sheraton. Mas o que me tocou hoje foi como você protegeu o coração da minha filha com a sua própria dignidade. João abaixou a cabeça, voz serena. Obrigado. Não quero ser chamado de genro valioso. Só desejo ser digno da confiança de Ana Clara. Celina se levantou, abraçou a filha e sussurrou. Me perdoe. E obrigada por me provar que eu estava errada. Ao deixarem o prédio, já à beira da noite, Ana e João desciam os degraus com o mar ao fundo, o vento suave tocando o rosto. Você é mesmo uma grande surpresa. Ana disse. João apertou sua mão. E você é a coisa mais linda que essa surpresa me trouxe. Dizem que não se deve deixar o brilho do sol cegar os olhos porque, às vezes, a luz verdadeira vem de onde ninguém espera. Para Ana Clara, depois que a noite do preconceito passou, o sol nasceu silenciosamente atrás de um homem chamado João Matos, mecânico ou milionário. Isso já não importava mais. 3 dias após o jantar emocionante na casa dos Andrade, Ana Clara ainda não havia pousado. Tudo o que João escondera, ou melhor, silenciara, passava agora por sua mente como um filme sendo rebobinado. Sentada sozinha na varanda do apartamento, observando as ondas do mar azul, ela segurava uma xícara de café já fria. Na cabeça, centenas de perguntas. Até quando ele planejava esconder isso de mim? Será que ele acredita que eu o escolhi por quem ele é? Do que ele tinha medo? De mim ou do meu mundo? Mas em vez de mandar mensagem ou ligar, Ana escolheu o único caminho que sabia que traria respostas verdadeiras. Voltar à feira de Santana. Olhar João nos olhos. O Virdel. Na tarde de quinta-feira, ela bateu à porta da casinha nos fundos da oficina. João estava no quintal, mangas arregaçadas, regando as cebolinhas recém-plantadas. Você veio, ele disse, como se já soubesse. Ana se aproximou e sentou-se na cadeira de madeira sob a sombra da goiabeira. Eu preciso ouvir da sua boca, não do meu pai, não dos amigos dele, nem do Google. João largou a mangueira, limpou as mãos na calça jeans desbotada
e sentou-se ao lado dela, olhando firme em seus olhos. "Eu vou contar tudo." E ele começou. Nasci em Itaberaba, uma cidadezinha entre as montanhas da Chapada Diamantina. Meus pais eram agricultores, plantavam feijão, milho, criavam umas vacas. Quando eu tinha 12 anos, os dois morreram num acidente de carro. Fiquei só com minha avó, Dona Conceição. Ela era firme, nunca chorou. No dia seguinte ao enterro, me levou para a horta, me deu uma enxada e disse: "A gente não escolhe de onde parte, mas sempre pode escolher onde quer chegar." Ana ficou sem palavras. Aquela frase tocou fundo. João continuou: "Cresci fazendo de tudo, descarregando o caminhão, ajudando em obra, limpando o galpão. Mas minha paixão sempre foi por máquinas. Um dia consertei um moedor de grãos quebrado, e o vizinho me pagou com um livro velho de mecânica. Li aquele livro o ano inteiro. E depois?" Ana perguntou, quase sussurrando. "Consegui trabalho numa oficina. Aprendi no braço. Depois, com minhas economias e um pequeno empréstimo, comprei essa oficina em feira. Mas, e as terras, as fazendas, as empresas?" "Ah," João sorriu. "Isso foi uma oportunidade no meio do caos." Ele contou que, aos 25 anos, ajudou um engenheiro agrônomo chamado Paulo, que ficou preso na estrada. João não só consertou o carro rapidamente, mas fez perguntas técnicas sobre o motor e o consumo de combustível. Paulo ficou impressionado. Viraram amigos. Um ano depois, Paulo o convidou a investir em um terreno abandonado na Chapada. João tinha intuição boa sobre terra, sol e água. "Na época eu tinha só R$ 20.000. João riu. "Peguei tudo que tinha, o dinheiro para o casamento dos sonhos, para o refrigerador novo e até a poupança da avó. Mas eu acreditei, e ele estava certo. A terra tinha potencial para café especial." Com Paulo, João montou acampamento, limpou o terreno, aprendeu sobre cultivo orgânico, conectou-se com compradores em São Paulo. Em 3 anos, tinham 3 fazendas, uma empresa e João era o sócio majoritário. "E você escondeu tudo isso de mim?" Ana perguntou, com lágrimas nos olhos. João assentiu. "Porque já vi pessoas mudarem o olhar só por um número na conta. E comigo, João? Achou que eu mudaria também?" "Não." Ele pegou sua mão. "Mas eu precisava ter certeza que você me escolheu pelo macacão sujo de óleo e não pelo helicóptero estacionado atrás da casa." Ana riu pela primeira vez em dias. Encostou a cabeça em seu ombro e sussurrou: "Então, espero ser convidada a conhecer esse helicóptero em breve, porque eu pretendo estar nele, indo direto para o lugar que você chama de lar." Naquele fim de semana, João levou Ana à Chapada Diamantina. O helicóptero decolou do aeroporto de Feira sob a luz dourada da tarde. Sobrevoaram montanhas cobertas de verde e cachoeiras prateadas. Mas Ana não se emocionava apenas com a paisagem, era o homem ao lado dela que agora abria todas as portas. A fazenda Santa Conceição surgiu no meio do Vale Moderna, porém integrada à natureza. Uma sede de vidro, casas de trabalhadores limpas e dignas, laboratório de solo, represa, placas solares. João. Ana mal conseguia falar. Esse é o sonho que construí aos poucos. Não é para vender, nem para exibir. É para compartilhar com quem eu escolho para a vida. Eles caminharam pelos cafezais, o aroma suave das flores no ar. João parou. Apontou para um pedaço de terra no alto. "Ali vai ser nossa casa. Você vai projetar." "Ninguém mais." Ana o abraçou apertado. "Eu vou desenhar com todo o meu coração." Naquela noite, numa cabana de madeira entre as plantações, Ana estava deitada na rede, de mãos dadas com João. "Você sabia?" Ela perguntou. "O quê?" "Você é o único homem que eu amei, e que a cada dia me dá um novo motivo para amar mais." João sorriu, beijou sua testa. "E você é a única pessoa que me faz querer contar tudo, até aquilo que eu guardaria para sempre." Lá fora o sol havia se posto atrás das montanhas, mas para Ana, um outro sol acabava de nascer, atrás daquele homem. Não era o brilho da sociedade, era a luz suave da verdade, aquela que só o amor genuíno pode acender. A verdade é algo que não se pode esconder para sempre. Quando chega, ela entra como o vento por uma fresta sem fazer alarde, mas revelando cada canto com seu sal. Ana Clara precisava encarar o que vinha depois de saber tudo sobre João, não apenas sua fortuna, mas o modo simples como ele escolheu viver. No fundo, ela tinha esperança,
mas também receio. Será que a sociedade permitiria que ela amasse alguém como ele? Antes mesmo de o avião pousar no aeroporto de Feira, Ana acreditava que, ao desvendar todos os segredos, ela e João caminhariam rumo a um futuro mais claro. Mas, à vez, et a lu que révéla me sombra. De volta a Salvador, ela sentiu isso. Nas redes sociais, começaram a pipocar comentários, alguns surpresos, outros admirados, e não faltavam críticas ácidas de quem sempre duvidou. Camila, sua amiga de longa data, mandou uma mensagem à meia-noite. Você teve coragem, Ana. Fiquei arrepiada aqui em frente à tela. Palavras doces, mas frágeis, como se a admiração viesse acompanhada de um leve tremor. Numa sexta-feira à tarde, Ana retornou ao escritório. Do lado de fora, os rumores já circulavam. Não só a arquiteta que venceu com o amor, mas agora também a Manchete, dono de fazenda de 1000 hectares, casa com filha de renomado advogado. Em vez de evitar os olhares, Ana entrou direto na sala de reuniões. Camila, Fernanda e alguns colegas a aguardavam. Sobre a mesa do almoço, pratos cuidadosamente arrumados, um gesto que mais parecia um ritual. A gente te convidou para esse almoço, começou Camila, não para fazer média, mas para dizer, nós acreditamos em você. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. As tempestades dos últimos tempos pareciam, de repente, tão distantes apenas por aquelas palavras simples. Ela saiu para a varanda da empresa, olhando para a cidade barulhenta abaixo. Naquele instante, Ana sentiu que o respeito que conquistara não vinha da fortuna do noivo nem de sua imagem pública, mas da verdade contida em sua escolha. Não havia mais ruído. Só o vento com cheiro de mar e esperança. Na semana seguinte, no Teatro Castro Alves, Ana foi convidada a palestrar no maior congresso de arquitetura do estado. O tema, Amor como motor criativo. Diante de centenas de ouvintes, ela contou sua história com delicadeza, sem esconder, sem se exibir. Falou das escolhas difíceis, das dúvidas, e encerrou com: o amor nem sempre é apenas inspiração. Ele é, muitas vezes, a verdade. E quando vivemos com verdade, autorizamos nossa criatividade a florescer sem medo, sem amarras. Oh! O auditório explodiu em aplausos, mais que por amor, por coragem. Naquela noite, na oficina Matos Serviços, Ana e João tomavam café juntos depois do expediente. A luz da lua competia com os postes. Tudo era pequeno, mas estranhamente acolhedor. O que você pensa ao ver que, depois de tanta tempestade, ainda estamos aqui em paz? João perguntou, tocando de leve a mesa. Ana segurou sua mão. Você nunca prometeu muito, mas provou o que mais importava, que você é meu porto seguro. Oh! Ela sorriu. Depois beijou sua mão com suavidade. Algumas semanas depois, o casamento deixou de ser especulação, passou a ser preparo. Conforme o dia se aproximava, os jornais escreviam sobre os dois como símbolo. O amor verdadeiro não precisa de mar aberto. Basta uma montanha, uma essência e um futuro. O último vento do outono soprou sobre Salvador leve, como um sussurro. Viva com verdade, permita-se amar sem condições. Oh! O paraíso, às vezes, não está em um lugar distante, mas entre a sinceridade e a coragem. Quando aqueles que um dia duvidaram ou zombaram veem alguém que costumava encostar-se a carros agora nas alturas, não por riqueza, mas por caráter, começam a entender. O amor verdadeiro pode levar um mecânico ao céu, em vez de mantê-lo preso ao chão. O helicóptero subia pelo céu azul límpido, leve cheiro de combustível, e o som suave dos motores pareciam sussurros. Lá embaixo, a fazenda Santa Conceição se estendia como uma memória viva. Plantações de café a perder de vista, estufas reluzindo ao sol e um riacho prateado serpenteando como uma fita de seda. Ao lado de João estavam os pais de Ana Clara e familiares vindos de Salvador, que haviam cruzado centenas de quilômetros até ali. Havia estranhamento no ar, sim, mas também um brilho de curiosidade no olhar de todos. João, ainda com sua simplicidade, camisa polo e calça caque, inclinou-se suavemente e disse pelo interfone: Bem-vindos lá de cima. Aquela é a casa que você vai projetar para nós, meu amor. Ainda que não fosse a primeira vez que os pais de Ana o aceitavam, aquele momento entre as nuvens dissolveu qualquer resistência que restava. Ali não havia mais o mecânico ou a arquiteta da elite, apenas pessoas reais entre céu e terra, se olhando com respeito renovado.
Ao pousarem sobre o gramado ao lado da colina, a luz dourada da tarde atravessava as copas das árvores, criando pontos de brilho no chão. Um carrinho elétrico aguardava para levar luz até o centro administrativo, uma estrutura de madeira e vidro, moderna e integrada à natureza. O salão de recepção era arejado e claro. Uma mesa redonda estava pronta, cercada de calor e delicadeza. Roberto, o pai de Ana, sorriu satisfeito. Ele via agora que os valores mais nobres não estavam no luxo, mas na harmonia entre sofisticação e alma. O almoço era um banquete colorido. Saladas de ervas frescas com queijo artesanal, moqueca de camarão fumegante e, em destaque, acarajés pequenos, bolinhos de feijão servidos com elegância. Caipirinhas tropicais completavam a mesa, com o frescor da cachaça e limão. Celina saboreava cada prato como se revisitasse lembranças. O gosto da Bahia está escondido nesse solo e nesse sol, sussurrou a Ana, os olhos brilhando de felicidade. Humberto, com a pasta de anotações ainda na mão, a pousou suavemente. Nenhum contrato tem tanto valor quanto estar aqui, como uma família, disse, servindo água no próprio copo. Após o almoço, o grupo foi guiado por toda a propriedade, da central de energia solar à estação de tratamento de água, passando pelo laboratório ecológico. João apresentava tudo com paixão e conhecimento. Cada módulo, cada funcionário, a precisão, o respeito à natureza e a liderança gentil dele transbordavam em cada palavra. Ninguém conseguia desviar os olhos. Roberto se aproximou e perguntou discretamente: "Você nunca teve medo de perder suas raízes?" João sorriu, inclinando a cabeça. "Só quando esqueço que foi numa oficina que aprendi a ouvir. É lidando com o que parece pequeno que se mede o quão grande alguém realmente é." Oh, à sombra de uma árvore, conheceram os colaboradores mais antigos: Maria, gerente das estufas, Francisco, motorista de trator, e Anita, técnica do laboratório. Todos sorriram com orgulho. "Estamos aqui desde o tempo em que ele ainda consertava pneus. Agradecemos a ele por termos um trabalho com propósito", disse Maria. "Aqui todo mundo trabalha com Biantam", completou brincando. Roberto e Celina começaram a compreender que o prestígio de João não estava em cifras, mas em como ele tecia laços humanos com consistência. Ao cair da tarde, a luz do sol se tornava mais suave. Todos se reuniram num espaço aberto, um pátio de tijolos, com bancos de madeira e cobertura leve. Ao centro, um grande painel exibia o projeto do casamento. A futura casa de Ana, com jardim tropical e vista para os cafezais. Roberto pegou o microfone, a voz firme e emocionada. "Sinceramente achei que estava esperando demais. Mas hoje entendo. Família não é sobre perfeição estética. É sobre ideais, honra e capacidade de cultivar a felicidade." Ergueu o copo num brinde. "Obrigado a vocês por amarem, por resistirem e por nos ensinarem a amar de um novo jeito." Na manhã seguinte, o helicóptero estava pronto para levar luz de volta a Salvador. Todos embarcaram com olhos reluzentes, o coração leve e uma fé renovada. Ana, sentada ao lado de João, segurou sua mão e disse baixinho: "Você sabia? Pela primeira vez me senti em paz não ao ver sua conta, mas ao ver a obra que você construiu." João sorriu. "E você é a obra-prima que sempre sonhei concluir." O helicóptero decolou, levando consigo um amor reconhecido, levando uma história que saiu da oficina e alcançou as nuvens, mas, acima de tudo, levando aquilo que só o amor verdadeiro pode oferecer, um impulso que faz o ser humano sonhar alto e viver com verdade. Há pedidos de desculpas que não se fazem com palavras, mas com gestos e transformações profundas. No grande dia de Isabela e Pedro, o casamento não foi apenas uma união, mas o capítulo de uma biografia construída com perdão, respeito e a maturidade de uma juventude que aprendeu a amar sem máscaras. A manhã do casamento amanheceu suave, envolta por uma luz dourada acolhedora. A brisa leve passava pelas janelas, trazendo o aroma das flores do campo e a ansiedade doce que ninguém conseguia disfarçar. No quarto principal da casa-sede, Isabela despertava com o som suave da maré num pequeno lago próximo. O toque do tecido nos braços revelava uma paz doce e firme. O vestido de noiva já estava pronto no canto do quarto, uma escultura de seda branca e renda macia, com 3 metros de cauda. A maquiadora sussurrou: "Você está radiante, como a rainha de um reino sonhado." Isabela sorriu,
os olhos brilhando de autoconfiança. Não tenho trono, mas sei dançar nas nuvens. No quarto ao lado, Pedro ajustava o paletó preto feito sob medida elegante, mas fiel à sua simplicidade. A camisa não era totalmente branca, tinha um leve tom marfim, como se refletisse a pele de Isabela, desejando se unir a ela. As mãos dele tremiam, não por nervosismo, mas pela emoção que crescia. Ao vê-la entrar, toda a ansiedade e toda a dúvida se dissolveram. Ela não era apenas a noiva, ela era o símbolo de tudo que ele sonhara. Com cada passo, Isabela apagava os erros que Pedro nunca cometeu, mas que carregou por estar ao lado de quem ousou quebrar padrões. Cerca de 100 convidados, incluindo alguns que um dia duvidaram, zombaram ou se calaram, agora sorriam em deslumbramento, vendo o casal caminhar por entre as flores. A pequena capela construída na encosta não tinha vitrôs tradicionais, mas vidro fosco que deixava a natureza guiar o olhar. O pai de Pedro tomou a mão da nora e, com a voz embargada, disse: "Filha, me perdoa pelas vezes em que errei por não te entender. Hoje, o teu coração corajoso me ensinou o que é amor e como se enxerga além das aparências." A mãe do noivo, com os olhos marejados, completou: "Meu amor chegou tarde, mas chegou com verdade. Crescemos juntas. E eu te amo." Rez. Ao som de Ave Maria, cada nota parecia tocar os cantos mais íntimos de todos os corações. Após o voto diante do padre, o olhar de Pedro se iluminou diante de Isabela, como quem diz: "Você é tudo." Então Celina, mãe de Isabela, se levantou, pegou o microfone: "Minha filha, errei por te ver através da lente da expectativa e não do coração. Hoje, diante de todos, te peço perdão. O teu amor firme como rocha, doce como o mar, me ensinou mais do que qualquer livro." Humberto, o pai, completou: "Você foi por muito tempo o orgulho que busquei em títulos, mas hoje entendo que deveria ter buscado no seu coração. Obrigado por me mostrar que esse homem ao seu lado não é só digno, ele é destino." Durante a recepção, os sorrisos ficaram mais íntimos. Até as amigas de Isabela, algumas que antes haviam rido dela, agora cochichavam encantadas: "Esse casamento é mais nobre do que qualquer baile de gala que já fui." Pedro não conseguia conter os sorrisos. Um amigo o chamou ao palco: "Ô mecânico, agora o senhor virou da realeza, hein?" Pedro riu, abraçando Isabela com ternura. Com ela ao lado, seja na oficina ou sob holofotes, sempre vou estar no meu melhor capítulo. A primeira dança não foi valsa clássica. Foi ao som de uma batida disco animada, tocada por uma bandinha local. Convidados se misturaram às luzes cintilantes. O bolo de 3 andares chegou, cada camada representando uma emoção: amor, perdão, recomeço. Depois a música virou samba. Isabela foi puxada para dançar, os saltos altos dificultavam, mas ela pisava firme. Pedro conduziu com leveza, como quem segura cada pedaço de felicidade construída com suor e fé. Ao cair da noite, todos seguiram para o jardim iluminado. Orquídeas brancas e velas tremeluzentes guiavam o caminho. Pedro levou Isabela até uma poltrona coberta por tecido branco. Dali, podiam ver a plantação de café, o lugar onde haviam plantado o primeiro amor. Ele sussurrou: "Sabe, amor, este casamento não é o fim. Isso é o prólogo de um livro novo, escrito com amor, respeito e pedidos de desculpas sinceros." Isabela o olhou, os olhos faiscando. "Por muito tempo, achei que o caminho seria mais espinho do que flor. Mas aqui, Roger, entendo que, se formos verdadeiros, até os espinhos viram marcos no caminho." A noite do casamento seguiu longa, mas em cada instante havia algo eterno. A certeza de que amor não precisa de palco. Basta sinceridade, coragem e um coração que saiba pedir perdão, seja na fazenda, na oficina, na mansão ou em qualquer papel. Nada disso importa sem um coração. E no coração de todos naquela noite, Pedro não era apenas mecânico ou empresário. Era o homem que Isabela escolheu. E uma escolha assim merecia ser celebrada com uma festa entre colinas, nuvens e uma fé que jamais se apaga. Podemos amar alguém pelo que essa pessoa faz, pelo que possui ou pela forma como nos faz sentir nós mesmos. Mas só quando amamos alguém de verdade, sem maquiagem, sem fortuna, sem conquistas, é que o amor ganha força suficiente para durar uma vida inteira. O amanhecer tocava suavemente o horizonte da Chapada Diamantina.
O sol ainda não ardia, mas já dourava tudo com uma paz serena. Na nova casa construída sobre a colina, Isabela repousava de lado na cama de madeira, observando João, seu marido, preparar o café da manhã. O som dos utensílios ecoava baixinho da cozinha. O cheiro da tapioca doce se misturava ao aroma do café recém-torrado colhido ali mesmo, no quintal. Isabela saiu descalça até a varanda. O robe branco esvoaçava com o vento leve. Sentou-se, pegou a xícara que João lhe estendeu e sussurrou. Já somos casados, mas ainda parece sonho. João sentou ao lado, sorrindo com doçura. Também acho. A cada manhã, ainda me surpreendo por ter você aqui. Nada de Europa, nada de Maldivas, nem de Veneza. A lua de mel foi vivida ali mesmo na Chapada. Manhãs colhendo café, tardes regando hortas, noites assistindo filmes antigos projetados no jardim. Um dia, caminhando entre laranjeiras, Isabela perguntou: "Você se arrepende de ter recusado entrevistas e convites da TV?" João balançou a cabeça. "O que eu diria? Que houve sorte, que foi inesperado. Eles querem um herói de capa, mas eu não quero ser símbolo. Só quero ser João, teu marido, teu amor, mecânico por paixão, agricultor por sonho." Isabela apertou sua mão. "É esse João que eu amo, não o que eles inventam." 6 meses após o casamento chegou a notícia que mudaria tudo. Isabela estava grávida. No jantar, enquanto João colocava moqueca quente à mesa, ela sorriu e tocou a barriga discretamente. "Tem alguém aqui querendo jantar com a gente." João congelou. A colher caiu da mão, e ele chorou baixinho, como ondas tímidas batendo nas pedras. "Sempre achei que nunca seria bom o bastante para ser pai", ele disse. "Mas se esse bebê for fruto do nosso amor, então eu vou aprender." Isabela respondeu. "Não vamos ensinar nosso filho a ser o melhor do mundo. Vamos ensiná-lo a ser fiel ao próprio coração." Juntos, começaram a construir mais. Uma escola para os filhos dos trabalhadores. Uma biblioteca ecológica à beira do lago, com livros de todos os cantos. Não por status, não por caridade, mas porque acreditavam que todos têm direito a sonhar filhos de mecânicos ou de advogados. A mídia não soube, mas cada criança, cada livro, cada professor via uma luz à luz de 2 seres humanos que amaram quando o mundo ainda duvidava. 1 ano depois do casamento, Ana voltou a Salvador para o aniversário da antiga empresa. Usava um vestido branco simples, cabelo preso, sem maquiagem elaborada. Cercada por amigas, ouviu: "Você está realmente feliz?" Ela assentiu. "Feliz não por ter me casado com um homem rico, mas por ter me casado com alguém que me enriquece, em fé, em paz e em liberdade." Naquela noite, Isabela deitava na rede da varanda, a cabeça apoiada no ombro de João. O vento soprava do vale, trazendo o cheiro da terra, das flores de laranjeira e o som dos grilos. "Sabe, eu achava que o amor verdadeiro precisava ser intenso, sofrido, cheio de drama." Ela murmurou. "Mas no fim, o amor verdadeiro são essas manhãs tranquilas." João beijou sua testa, a mão repousando sobre a barriga crescente. "Amor verdadeiro é poder ser quem você é, e ainda assim ser amado por inteiro, sem casamento luxuoso, sem mansão milionária, sem fotos em revistas." Mas a história de amor de João e Isabela se espalhou não por internet, mas por corações tocados pela verdade. Eles se amaram, perdoaram, tiveram coragem e atravessaram julgamentos não para provar algo, mas para viver com autenticidade, porque no fim, o que um ser humano mais precisa é amar alguém de verdade e ser amado exatamente como é.